todos invocam o nome do Senhor. Essa é uma cláusula semelhante a confia em nome do Senhor, como está no versículo 12. Ela faz um contraste com aqueles que adoram ao Senhor, juram por Ele e estão adorando mal, adorando a Milcom. E aqui, amados, mostra que os gentios também chamariam pelo nome de Deus, o nome do Senhor. Eles deixariam também de adorar os deuses estranhos, os deuses das nações que eles nasceram e que eles serviam. E passariam então a adorar ao Senhor. Nós sabemos que sempre que Deus agia no meio do seu povo, e sempre que Deus mostrava o seu poder, muitas pessoas, através do exemplo daqueles que estavam ali, testemunhando, vivenciando aquilo que Deus estava fazendo por eles. No versículo 10, encontramos ali as ofertas a Deus seriam trazidas desde além dos rios da Etiópia pelos seus adoradores, o seu povo disperso, provavelmente uma referência aos judeus que seriam expulsos da terra pelas invasões e deportações babilônicas. E Sofonias então antevê tanto judeus como gentios purificados adorando ao Senhor. A Bíblia diz que nenhum daqueles que vem ao Senhor, Ele lança fora. Que nenhum daqueles que vem ao Senhor, alguém poderá arrebatá-las das mãos do Senhor. Porque Ele diz que ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então o que o profeta estava dizendo é que muitos daqueles que ali estavam, sendo eles escravos ou senhores dos escravos, os assoladores do povo de Jerusalém, eles também viriam a adorar ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação, todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo, e será assolada. Eu darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um mesmo consenso. Além da Etiópia, os meus zelosos adoradores, que constituem a família dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim. Porque então tirarei os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira. Na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então a palavra do Senhor está dizendo que os orgulhosos naquele dia e nunca mais seriam altivos. E ali ficaria somente os mansos e humildes, que temem
e tremem diante do Senhor. Seja ele anteriormente pagão, ou seja ele remanescente de Jerusalém. Estes são contrastados com os orgulhosos e soberbos, e buscam refúgio em Deus, e confiam no seu nome. No versículo 13, vamos encontrar então uma bela promessa aos remanescentes: pois não cometerão injustiças, não mentirão, não se achará engano neles, se alimentarão e descansarão, ou seja, serão apacentados sem ninguém que os possa incomodar. Quando essa purificação após o exílio alcançar a sua plenitude, os restantes estariam então sem pecado. A lei de Deus seria perfeitamente escrita em seus corações, como está em Jeremias 31, versículos 31 a 34. Como dissemos aqui em estudos anteriores, Jeremias e Sofonias contemporizaram por algum tempo, ou seja, viveram juntos por um tempo. E então, muitas vezes, as profecias que eram passadas do povo de Judá, do povo de Israel, através de Sofonias, também tinha a mesma através do profeta Jeremias. E aqui o profeta Jeremias estava falando ao povo de Israel que eles também veriam um povo que os viria a adorar, sendo eles estrangeiros, sendo eles adoradores de outros deuses. Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias 31 a 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, que os tomei pela mão da terra do Egito, invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, no interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, me lembrarei dos seus pecados. Então, queridos, encontramos da palavra do Senhor através do profeta Sofonias, mostrando que viriam povos de todos os lados para adorar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. Estes povos viriam. E estes povos que viriam adorar a Deus se esqueceriam dos seus deuses. Porque a Bíblia diz: todos eles me conhecerão. Todos eles me conhecerão. E por conhecerem ao Senhor, eles então o serviriam, entendendo que nele estava a promessa, que nele estava o Senhor para abençoar. Essa história que nós encontramos aqui, que o profeta está falando para o povo de Israel, seria o que vamos ver lá no Apocalipse, no capítulo 21, versículos 22 a 20, quando ele fala do dia do juízo em que Deus tratará com os
Então encontramos ali, queridos, uma revelação que afirma que o Senhor tratará com o povo de Israel, o povo de Judá, para assim a promessa, e afirma que as promessas do Senhor não são em vão. Visto que as promessas do Senhor não são em vão, ele então promete ao povo cumprir todas as suas palavras, todas as suas promessas. E agora, Deus estava mostrando aos filhos de Israel que ele viria com poder para resgatar, para restaurar o seu povo, Israel. Queridos, esta é uma palavra muito forte e preciosa. Esta é uma palavra muito forte e preciosa. É uma palavra muito forte. Porque nós vemos aqui que Deus estava afirmando. Nós vemos aqui que Deus estava afirmando que ele traria para o seu povo a salvação. Ele traria para o seu povo a libertação. E esse propósito de Deus em salvar, em resgatar toda a humanidade, era o que o profeta estava agora falando ao povo de Judá e ao povo de Israel, também estendendo assim aos assírios, aos babilônicos, porque ele faria um povo novo, uma geração nova. Seria um resgate de grande massa do povo de Israel, remanescentes de todo aquele sofrimento, de toda aquela luta, de todo aquele problema que eles estavam ali vivenciando, e os traria de volta ao reino de Deus, ao reino de Israel, a Jerusalém, para adorar e para exaltar ao Senhor. Então o que encontramos, amados, é o Senhor falando com o povo, é o Senhor manifestando-se no meio do povo e trazendo para eles esperança, trazendo para eles estabilidade, firmeza, trazendo para eles justiça, fazendo justiça. O verbo que está colocado para apacentar é que o Senhor seria o pastor deste povo, definitivamente. Como diz no Salmo 23, versículo 2, ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Portanto, no versículo 13, que nós lemos aqui, de Sofonias, capítulo 3, ele está dizendo que os faria apacentar. Eles seriam apacentados. Eles se deitariam e não haveria quem os espantasse. Era uma demonstração daquilo que o salmista Davi havia falado também no Salmo 23. Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. Então o versículo 13 representa metaforicamente o povo de Deus como seu rebanho, como ovelhas perdidas que ele queria resgatar, trazer de volta do cativeiro e fazer uma regeneração total e absoluta. Essa é uma figura comum nos profetas, mostrar que Deus estava sempre em busca de resgatar o seu povo, a retratar a segurança que resulta de confiar em Deus, de esperar em Deus, de reconhecer o seu reinado, de aceitar a sua correção. O pastor
conduz o rebanho, que reconhece a sua voz e o segue incondicionalmente. É isso, amados, que Deus faz também com o seu povo Israel, buscando-os, tirando-os do cativeiro e trazendo-os à restauração, à regeneração. Em João, no capítulo 10, versículos 27 e 28, nós vamos também encontrar ali quando o Senhor Jesus fala com o seu povo, quando ele demonstra que ele quer arrebatar, arrebanhar as suas ovelhas, trazer as suas ovelhas de volta, trazer todos aqueles que são seus para estar com eles e para adorá-lo em espírito e em verdade. Agora então encontramos o Senhor Jesus revelando, mostrando aos seus aquilo que Deus também havia falado através de Sofonias. Quando Deus estava falando que ele seria o pastor daquele povo, ele os apacentaria, ele os faria deitar em pastos verdes. Isso então seria o reflexo da obediência ao Senhor. Em João 10, 27 e 28 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. É o que Deus estava então falando aos seus ali, desde o cativeiro da Babilônia até nos dias de Jesus, a palavra de Deus se cumprindo. Esse verbo também que está escrito lá, de apacentar as ovelhas, significa também pastorear. Pastorear é conduzir pelo caminho certo, é dar alimento, é dar sustento, é sarar as feridas, mas é também corrigir, é também exortar, aconselhar, é trazer o conhecimento. E se nós entendermos que Deus é o nosso pastor e nos deixarmos por ele ser conduzidos, nós vamos então desfrutar de pastos verdejantes e águas tranquilas. Nos dias da completa restauração, serão então sem aflições, sem perturbações de qualquer sorte. Mas nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele fluirão os povos. Está escrito em Miqueias, capítulo 4, versículo 1 a 6. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, castigará as nações poderosas e longínquas, converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a sua espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava, recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. Então, amados, embora entendemos que Jesus Cristo já tenha levado o seu povo a essa experiência, nós sabemos que era uma prefiguração daquilo que nos virá nos últimos dias.
Em 1 João, no capítulo 5, versículo 19 e 20, vai nos dizer assim: sabemos que somos filhos, que somos de Deus, e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu o entendimento, para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, aquele povo, assolador do povo de Israel, e também aqueles judeus que haviam deixado por algum motivo de servir e adorar ao Senhor, agora eles viriam a entender que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O medo de aflições vindo de outros desaparecerão completamente quando ele retornar para levar os seus para morar nas mansões celestiais. Apocalipse 21, 3 e 4 vai dizer assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarás, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Podemos aqui então enxergar, desde Sofonias, uma prefiguração do grande dia do Senhor, que virá em breve para nos levar para morar nas mansões celestiais. No dia da vinda do Senhor Jesus, todos os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro receberão, enfim, a vida eterna. E estaremos para sempre com o Senhor Jesus, adorando-o em todo o tempo, como afirma-nos a sua palavra. Amados, o que queremos colocar diante desse texto da palavra de Deus, de Sofonias 3, dos versos 9 até o 13, que paramos aqui no 13, é que o projeto de Deus é nos purificar cada dia para si. Porque a Bíblia diz que o Senhor Deus é Deus zeloso. E Ele está buscando para si um povo seu, especial, zeloso. Então é momento de nós pararmos também para refletir como nós estamos andando diante de Deus. O que nós estamos fazendo como cristãos. Quantas pessoas têm deixado o Senhor por coisas tão banais? O povo de Israel estava ali escravizado por causa do pecado que eles haviam cometido. Eles haviam traído a Deus, eles haviam passado a adorar Baal, a adorar os falsos profetas, os deuses dos falsos profetas, a prestar sacrifícios a eles. E muitas vezes nós também passamos por um momento semelhante ao cativeiro, porque nós deixamos de adorar a Deus e passamos a observar coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. Pense nisso nessa noite. Busque ao Senhor, adore ao Senhor, e Ele então vai fazer uma obra perfeita e completa na sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde, e te dê uma noite de sono tranquilo na presença do Deus Todo-Poderoso. Senhor,